Como não se importar com uma geração que escapa diante do seu olhar? É necessário cuidar no tempo presente, no aqui e agora, para que haja transformação. Qual é a fase em que o ser humano mais se perde na vida? E em qual fase ele colhe os frutos das escolhas erradas? Pensar sobre a vida é urgente. Tudo aquilo que você escolhe não enxergar se perde. Viver não precisaria ser tão pesado. O grito de uma voz irresponsável não faz barulho. Colocar as coisas em ordem é somente organizar a bagunça. Sábio é aquele que aprende a ouvir. Esse documentário surgiu com o intuito de impulsionar vocês a replicarem a voz de quem escuta e de quem quer agir. Vamos lá. São várias coisas, mas eu vou destacar uma que eu acho que é não ter medo das coisas, né? Porque eu me lembro da idade dele, eu era igualzinha, eu gostava de fazer as mesmas coisas e ir até o final sem medo de nada, né? E me dedicar mesmo, me jogar. No caso, é o caso dele. Ele, quando ele entra em alguma coisa, ele se joga. Ele se lança e quer fazer daquilo ali o melhor. A gente se parece muito em relação a isso. Eu, na idade dele, eu era exatamente isso. Mudei um pouco quando me tornei mãe. Meu amor. Então a gente fica, né? Naquela coisa. E quando ele tá estressado, que ele gosta de ficar no canto dele, sem conversa. E eu sou assim também. Então a gente se parece bastante nisso. Olá. Bolou. O que eu ia falar tem um pouquinho de base com isso também. Que eu acho que eu puxei da minha mãe foi mais o lado competitivo dela, né? Porque, pô, não dá pra brincar com ela brincando, não. É sempre uma competição. Sempre leva ao Sempre levando a sério. Eu acho que esse lado competitivo que eu tenho, esse lado de focar muito nessas coisas, veio mais dela. Assim, eu não consigo fazer nada e não estar fazendo sério ali, focado e tentando fazer o melhor ali. Então acho que essa parte veio dela, né? Essa questão de colocar uma coisa na cabeça e ir até o fim, a teimosia mesmo, né? Teimosa, eu vou conseguir, eu vou. Né? Não importa os obstáculos, a gente vai conseguir isso. Ela puxou de mim. Eu acho que o jeito forte de falar, às vezes, mesmo sem querer, a gente fala com um jeito autoritário. Brigão. Bruta, né? Como diz a Rose Porta. Não é um jeito... como diz, é uma ogra. Shrek. Nossa. Acabou Me humilhou. O que eu acho que eu tenho da minha mãe é a questão do pensamento. Se eu quero, ninguém vai tirar da minha cabeça que eu não vou fazer. Eu acho que quando a gente se emburra, né? A gente coloca um bico. Acabou que eu ia falar. Acho que é basicamente isso. Então a gente vai tentando digerir, né, o que nos causou mal para tentar falar no momento certo. Mas aí vai ser perceptível, né? Ver a nossa cara fechada e a pessoa vai saber que alguma coisa aconteceu e não agradou. É típico isso. Ela acabou comigo que eu ia falar isso. Calma, deixa eu pensar. Realmente, porque a gente é muito diferente, tipo, em quase tudo, mas eu acho que... Nossa. Pô, obrigado mesmo. Calma. A única coisa. Eu acho que ter paixão pelo o que faz, sabe? Tipo assim, por eu ver que ela sempre se esforçou tanto no estudo quanto, tipo, em outras línguas, assim, e tal. Isso meio que me contagiou desde pequenininho. Então, tipo, qualquer coisa que eu vejo que seja levemente interessante, eu, tipo, quero fazer, tipo, realmente até o final, tipo, para ter esse gosto, sabe? Tipo, parecido com
com o dela. Quando a gente gosta de uma coisa, a gente se dedica e tenta ser perfeita naquilo. Aí eu acho que isso é um problema muito sério, que a gente se cobra demais nessa questão. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é uma das únicas coisas que ela tem da minha personalidade. O restante é tudo do pai. É, realmente. O que eu tenho de parecido com a minha mãe, que eu enxergo, que ela não fala muito em público, eu não gosto muito de falar. É. E eu, apesar de ser uma pessoa muito sociável, parecer ser extrovertida, eu também não gosto de falar em público. E eu fico nervosa. E é isso que eu tenho dela. A Thalita, eu acho que assim, é algo que a gente se parece bastante, só que ela ainda consegue ser mais do que eu. A questão da empatia, de querer trazer a dor do outro para você e querer ajudar assim, ao extremo. Ela ainda consegue, além de mim, mas a gente se parece muito nesse ponto. Isso puxou bastante. Ah, fofa. Sei lá, eu pensei até que algumas coisas, tipo, a mãe do Juliano falou do bico. Eu e a minha mãe, as duas tem cara fechada, tipo, se a gente ficar séria, assim, olhando, fala, o que tá acontecendo? Tô normal. Acho que a gente é bem parecida, a gente também, as duas são enjoadas, né? O pessoal pergunta de onde que veio o meu enjoamento. Não, você é muito mais, né? Mas eu puxei de alguém, né? Muito mais, Puxei de né? alguém. Minha mãe Pessoa também é muito bem... mais. Minha mãe é bem enjoadinha. A gente é bem parecida nisso. Parecido mesmo é que a tranquilidade que eu tenho, tranquila, e de repente, quando a gente se aborrece, aí vem a grossa, né? Aí vem a grosseria, né, filha? A gente é bem assim. Não é? Não tem um negócio que me defender, não. Uma das coisas que eu tava até discutindo com ela esses dias. Ah, você tá muito grossa, não sei o quê. Puxei de você. Mas é seu, você também é assim, então. Mas são raros momentos. Não é assim 100% não, são raros momentos. Mas é assim, porque a gente, né? Calma, mas aborrecer uma coisinha assim. Aí vem dar aquela patadona, aquela grossa, né? Bate. Eu ia falar também do nosso jeito de querer ajudar. E também de se acolher. A gente se acolhe muito. E de ajudar mesmo. Sempre que alguém tá precisando, você ajuda. Isso. Então eu também gosto muito disso. Isso aí. A Jéssica igualzinha a mim, né? Nossa, né, filha? Igualzinho em tudo, né? Mentira. Assim, um ponto que eu acho que ela é muito parecida comigo é o chorar, não é? Não sei. É o coração grande dela e sensível também. E, assim, do mais, não tem nada parecido comigo. Se não for o coração grande e a sensibilidade dela, o resto não parece nada. Fora a parte de ser chorona, eu acho que é isso que ela falou, a vontade que a gente tem de querer abraçar o mundo, tipo, querer fazer tudo pra todo mundo. E a gente já quebrou muita cara com isso, mas é o nosso jeito, não tem o que fazer. Eu costumo falar que nós somos muito diferentes. Eu sou 220, a Giovana é 110. Eu já sou a euforia em tudo. Em alguns pontos, me ver chorar é difícil, mas ela consegue com facilidade. Ela tá terminando o 2º grau, então a gente foi fazer as fotos, eu já chorei só em vela de beca nas fotos. Eu falo que ela é o oposto que veio para acalmar a minha vida. Que ela veio para colocar um pouco de freio na minha rotina, na minha vida e na do irmão dela. Eu acho que a parte do estressar, porque eu sou muito difícil de estressar, mas se eu ficar estressada, eu fico igualzinha a minha mãe, fico igualzinha mesmo. E, tipo, ontem ela tava muito estressada e minha mãe conseguiu me irritar mais ainda. Eu nem sabia porque eu tava tão irritada. Acho que a parte de irritar é que ela fica irritada à toa e eu fico irritada à toa também. É isso. A criação do filho não começa com você, começa com os seus pais. Quando você vê você fazendo com seus filhos, você vê exatamente o que foi feito com você. Entendeu? Algumas questões você muda, né? Porque a gente tem que mudar, mas outras questões são exatamente iguais. A gente vai repetindo algumas questões, mas porque deu certo, né? Porque no mundo de hoje eu acho que o que está faltando é a questão dos pais se importarem mais. Entendeu? Não deixar o filho solto para o mundo criar.
A gente conversou sobre a educação e a gente chegou na conclusão sobre a diferença da escola particular com a pública, a diferença do ensino, a diferença do aprendizado. O professor não falta e aí não tem importância, e aí a escola vira uma bagunça e aí o aluno também fica meio... como é que faz? Parece que os professores eles não querem estar ali, os alunos também não querem estar. Então vira um conflito de alunos que não querem estar e professores que também parece que não querem mais dar aula como era antes, sabe? Porque eles têm que ter um empenho maior em querer fazer a gente gostar da aula, pra gente conseguir aprender, conseguir querer ir para a escola. E aí o aluno mais exemplar não vai. Aí depois o que não faz nada também não quer ir. Que, se ele vai se dar bem, eu também posso, isso, aquilo. E vai um carregando o outro, igual um trenzinho. A gente citou também esportes, né? E arte também, que eles podem educar, assim como a escola. Para muitos de nós, hoje a escola é mais para se relacionar do que estudar. Tanto que ela tinha até comentado que teve um dia que ela faltou à escola para estudar, o que não faz sentido nenhum. A gente, Tatá falou que hoje ela não se vê pronta para fazer o Enem, por conta do ensino que ela tem disponível para ela. E isso é complicado, né? Eu acredito que não seja por conta de... o professor, não sei o que, nananã. Porque minha vida em casa tá muito difícil. Porque antes, essas pessoas que andavam 3 horas para chegar na escola, elas viam na educação a esperança para elas não terem a vida dos pais. Então, a educação, ela tinha um lugar de esperança para se alcançar algo, para ser melhor. Então, acho que o que mudou na visão de vocês é que vocês não veem mais a educação como esse lugar. Então, para que estudar? Para que te serve? Entendeu? Só que, assim, não é só sobre passar no Enem e ir para a faculdade. Envolve muito mais coisa, você aprender a ler, você aprender a escrever. É só vocês tirarem um tempo, e aí fica um laboratório para vocês. Vão para as pessoas mais velhas que não sabem ler nem escrever. E pergunte a elas se elas não queriam ter a oportunidade que vocês têm hoje. Os pontos positivos da educação nas redes sociais. Eu acho que até eu mesmo desfruto disso, do conteúdo, assim, matérias disponíveis online, que ajuda muito pessoas que não têm condições ou que não têm como se deslocar, não têm acesso à educação e muitas vezes precisa disso. Eu acho que ajuda muito a todo mundo ter acesso a alguma coisa que deveria ser de todos. O nosso assunto principal foi o quão difícil é conviver com os nossos próprios pais dentro da nossa própria casa, que deveria ser o nosso porto seguro, e a gente não se sente realmente seguro no nosso próprio lar. Às vezes os nossos pais não entendem a gente, nossos parentes que vivem ali com a gente na nossa casa não entendem o que a gente quer dizer e eles só veem um lado deles. Quando a gente é criança, a gente não percebe muita coisa. E aí a gente vai crescendo, a gente percebe muito mais do que sempre aconteceu e a gente nunca percebeu, ou que até piorou, e a gente agora está envolvido no meio. E porque sempre teve uma história aqui em casa de que eu era a princesinha, a bebezinha, e aí quando eu cresci eu sou completamente desprendida, desapegada. E eu acho que nem eles entendem muito isso, nem eu entendo muito. Talvez nem a psicóloga tenha entendido ainda. Os pais nos amam, todos eles, sem dúvida. Mas por mais que eles não queiram que a gente passe pelo que eles passaram, eles não sabem como fazer isso, porque eles não tiveram outra opção, eles tiveram que passar por aquilo ou eles não sobreviviam. Então, os que querem ajudar, tem muito lado dos pais que querem ajudar, que querem estar ali, mas também existem alguns pais, por mais que sejam uma minoria, uma exceção muito forte, tem aqueles pais que estão tipo assim, eu falei pra você não ir, você foi porque você quis, agora você quebrou a cara e eu não tô nem aí porque você tá passando agora. Eu te mandei não ir, você foi e agora eu não ligo porque você tá sofrendo. Que eu, como um filho que passa por uma situação complicada em casa, posso fazer para melhorar a situação? Às vezes os pais não estão preparados para tudo e a gente tem que compreender o lado deles também. Assim como a gente quer que o nosso lado seja compreendido, a gente também tem que compreender o lado deles e ajudar sempre que for preciso em casa. Muitas das vezes a gente acaba julgando, acaba reclamando, que foi o que a Fernanda falou também, mas a gente olhar e pensar, tipo,
poxa, será que tá sendo difícil para os nossos pais? Como é que eles estão se sentindo em relação àquilo tudo? Porque para nós tá sendo difícil, mas imagina para eles também, né? Da mesma forma que você quer a compreensão, quer a empatia, eu acho que é uma via de mão dupla, entendeu? É uma troca. Eu agora, eu realmente não penso muito antes de agir, eu só faço porque na minha cabeça tá tipo, pô, tô nova ainda, quero viver, quero aproveitar, que eu sei que lá na frente vai ser muito difícil. Então, na minha cabeça, realmente só se passa isso, de viver o momento e aproveitar o agora. Às vezes tá tão bagunçado que, tipo, só vou viver. Deixa eu viver aqui a rotina. Eu não e é consigo isso. parar pra pensar. Eu realmente não consigo parar pra Eu não pensar e consigo. organizar meus pensamentos sobre a minha vida. Quando eu vou postar coisa séria, é porque eu tô mal, ou eu tô com raiva, ou eu tô muito triste, e eu só não quero ir desabafar com alguém, tipo, por medo de ser julgada, ou por medo de falarem o que eu não quero ouvir, sabe? Essas coisas. É realmente isso, faz às vezes sem pensar, tipo, já tá no automático. E, sinceramente, eu não sei como parar. Eu, com 19 anos, tipo, às vezes eu ainda posto, e, tipo, às vezes eu posto e, tipo, não, o que eu postei? Vou apagar. Quantas vezes eu já postei várias coisas, e, tipo, 10 minutos depois, e não, me expus demais. Eu não tenho esse pensamento dela, eu não consigo. Caraca, que isso? Eu não consigo, eu só posto e não consigo. Mas que eu falei, já virou um vício de só abrir e lá. É só um ciclo que se repete. Mas acaba, acho que com essa idade, a gente não pensa muito no depois. A gente É. só pega e faz porque a gente tá vivendo o momento. A gente tá Uhum. vivendo meio que o início da nossa vida. E a gente só pega e faz. E, tipo, quando chega lá na frente, tipo, eu podia ter evitado. E eu tenho certeza que vai acontecer isso com você. Você vai olhar, gente, que vergonha. Só que eu uso o Twitter como lugar de desabafo, porque, não sei, tipo, virou um vício, eu só entro e jogo lá. Só que aí a Clarinha deu ideia, tipo assim, tirar todo mundo do meu Twitter. Eu fiz isso, eu tirei todo mundo e deixei só a minha amiga, tipo, minha irmã. Ela já tá há 14 anos comigo, então eu não ligo. Pra ela eu não ligo. Twitter eu fazia muito isso. Ainda faço às vezes, mas eu consigo controlar mais isso. Que eu escrevo, aí eu posto. Aí vão ver, vão falar. Não quero mais a minha vida exposta, eu vou lá e apago. Já me expus tanto que já aconteceu duas coisas. Uma vez eu cheguei postando várias coisas há muitos anos atrás. E aí uma pessoa printou e chegou na minha família. Aí deu uma confusão que só, porque estava lá, ficou lá. E eu saí colocando coisas que, na verdade, tipo assim, foi na raiva. E não era o que tinha acontecido, sabe? Acho que também o problema é na hora da emoção, a gente posta o que vai na nossa cabeça. E a outra vez também foi com uma pessoa mais velha, chegou em mim e falou que não era legal eu me expor tanto na internet, porque todo mundo ia saber da minha vida. Então, tipo assim, se alguém quisesse fazer alguma coisa contra mim, se alguém quisesse, igual aconteceu isso, de printar e fazer alguma coisa, tirar do contexto, podia muito bem acontecer, porque eu já coloquei tanto a minha vida ali, o livro aberto, que, tipo assim, não tinha nem mais o que esconder, sabe? Me lembrei também de um caso com a Tatá,
que teve uma época que a Tatá tava postando muito também, não sei se é a mesma época, mas teve um dia que você chegou aqui, eu até tava ali aqui na recepção e perguntei, Tatá, você tá bem? Eu vi, porque você passou exatamente as mesmas coisas do que eu, né? Então, o que você tweetava, eu, pô, já passei por aquilo, e por isso eu vim, né? Você tá bem, Tatá? Foi tanta coisa na minha vida e ninguém sabia o que tava acontecendo. Ninguém sabia. Então, pra onde que eu ia? Pro Twitter. Jogava tudo lá. E aí não foi só você, duas outras pessoas que não falam comigo na escola, que não me seguem, que viram pro outra conta. Fala, gente, essa menina tá bem? Ninguém para pra pensar que vai sair dali, que pode se tornar uma coisa grande, e aquilo que você falou, pela emoção. Às vezes você fala uma coisa, e aí vai virar uma coisa muito maior, e a gente nunca acha que vai passar disso. Depois que você fica viciado, tipo assim, é igual jornal, filho. Tu abre, a primeira coisa que tu abre o celular, tu já vai onde? Já vai abrir lá, bom dia, rapaziada. Então, tipo assim... tipo assim, eu não, vou faltar amanhã. Quem concordar, curte. Eu faço bastante isso. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é abrir aquela rede e ficar vendo o que os outros postaram, não sei o quê. Tipo, a Thalita postou que não vai pra escola. Ah, então tá bom. A Bia postou que brigou com fulano. Ah, tá bom. Eu uso realmente como um jornal. E eu também uso como meio que um diário aberto. Ou às vezes eu não quero perturbar uma pessoa e, tipo, eu posto, tal coisa me chateou. Eu sei que eu tô me expondo, pode ser burrice. É burrice, né? Porque o Twitter é assim, você posta, às vezes alguém vê e às vezes alguém responde. É um tweet clássico também. A pessoa responde. Eu mesma me respondo. Mas depois passa uma hora, poxa, aconteceu isso. Já aconteceu de eu postar, falo, meu Deus, por que eu postei isso? Não, eu ainda faço isso, eu posto, aí eu passo algumas horas e depois eu apago, porque eu me arrependo. Nossa, eu nem lembro por que postei isso. Eu usava muita rede social pra isso, né? Tipo assim, toda vez que acontecia alguma coisa comigo que me afetava muito, eu usava a rede social como se eu estivesse conversando com uma pessoa, porque eu nunca me sentia confortável o suficiente pra contar pra alguém de verdade, pra chegar pra alguém, olha, eu tô passando por tal situação. Então eu conversava sozinha porque eu sabia que ninguém ia me responder. Só que eu comecei a postar tanta coisa na rede social, mas tanta coisa, que eu recebi a mensagem de uma psicóloga perguntando... Eu também já botaram no Twitter. Eu recebi mensagem de uma psicóloga perguntando se eu precisava de uma consulta. Assim, é uma coisa que atualmente eu tenho evitado de fazer, principalmente de alguns meses pra cá, porque é uma coisa que eu percebi que, sei lá, já não era mais uma coisa muito bacana que eu tava fazendo. Mas você expor, tipo, o que acontece na sua casa, coisas muito íntimas, é burrice, porque você tá eternizando uma coisa ali que muitas vezes você não quer que outras pessoas saibam. Eu acabei perdendo a necessidade de contar tudo nas redes sociais. E por que você acha que isso aconteceu? Não sei. Até sabe melhor. De verdade, eu 100% não sei te dar uma resposta sobre, porque, não sei, talvez possa ser, a probabilidade é muito grande, de ser depois que eu voltei pra igreja, né? Voltei pra Jesus, isso e aquilo. E eu comecei a me ocupar muito mais com as coisas da igreja, comecei a me sentir muito mais feliz e muito menos necessidade de sair contando pra todo mundo o que eu fazia. Sim, o meu Twitter eu uso realmente como se fosse um diário. Eu acordo, aí eu vou lá, abro. Caramba, hoje eu tô assim. Caramba, hoje não tá legal. E eu posto muita coisa realmente minha, sabe? Só que o meu perfil também não é aberto, não é todo mundo que pode ver. Ah, você pesquisa lá o meu arroba e vai estar tudo lá. Meu perfil é privado. A pessoa pede pra me seguir. E aí, se eu quiser aceitar, eu aceito. Então, tipo, umas 10 pessoas me seguem. Apesar de eu continuar fazendo algo que não é bacana de se fazer, que eu sei que não é bacana, só virou um vício. Eu não consigo ficar sem. Eu concordo com o que a maioria falou sobre ser feio, burrice, não sei. Mas sei lá, eu não uso muito, também não tive necessidade de usar desse jeito. Eu que sobre esse negócio de ficar se expondo demais mesmo, é mais fácil ter um caderninho convencional mesmo, um diarinho antigo, do que o Twitter, porque, né, como é público, qualquer um pode entrar ali e ver. Pessoas que têm noção, por favor, só pare. É bom, pare. Falou tudo. Procura um auxílio de alguma pessoa, porque claramente se você postou alguma coisa, as pessoas que viram
provavelmente vai fazer parte do teu ciclo social, seja na escola, seja em qualquer lugar. Então, tipo, sabe, tipo, olha em volta, vê e fala, caraca, pô, será que o que essa pessoa deve estar achando de mim depois dessa parada que eu fiz, sabe? Então, acho isso um pouquinho mal, é bad, é bad. As redes sociais, na verdade, na minha vida, é um grande problema, porque eu não consigo dormir direito. Às vezes também nas aulas, que é muito ruim prestar atenção, não consigo, fico me distraindo. Porque hoje em dia a gente está muito dependente, né, da rede social, de estar fazendo algo com o telefone na mão, né, ainda mais o TikTok que tem os vídeos curtos. Se tiver que assistir 10 minutos de aula, a gente vai colocar ou no 2x, ou simplesmente não vai conseguir. Sei que é um vício difícil, porque hoje em dia eu acho que a grande maioria da população tem um vício no telefone, é difícil de controlar. Principalmente na nossa idade, que tudo é muito novo e tudo influencia muito a gente, porque é o momento que a gente está se desenvolvendo. Então, qualquer coisa, a gente deixa entrar muito fácil. É proporcional, né? O quanto você pode fazer usar a rede social a seu favor, tanto contra. Você pode usar ela para aprender várias formas de estudar, para resolver questão, para focar na parte do colégio, para focar em várias outras partes, mas você também pode fazer com que isso te atrapalhe. Você não sabendo controlar o tempo que você usa, a forma que você usa e para que você usa. Existem muitas coisas que chegam até a gente sem a gente querer, que com a internet e redes sociais e grupos em si, que só enviam e você tá lá. Porque às vezes você tá em um grupo de amigos mesmo, e aí eles mandam coisas que não condiz com o que você vê, com o que você tá vivendo, e às vezes aquilo vai te fazer mal. Então acho que você tem que saber filtrar as pessoas que você anda, tanto os grupos que você tá, as amizades que você tem, o que você vai falar, o que você vai fazer. E eu acho que é muito importante saber receber isso também. Receber e deixar de lado o que não é pra você. Qual é o impacto de quem já cresce com tela? Tipo, quem já cresce com o celular assim, na mão? Pode gerar vários problemas, tanto quanto agora está tendo uma ascensão muito grande com taxa de autismo, TDAH, ansiedade, e isso tudo, o excesso de tela pode gerar também, como vários outros malefícios, que só é recomendado a criança usar a tela, o telefone, TV em si, depois de certo tempo, não de forma excessiva. Porque de forma excessiva a criança vai ficar presa daquilo em forma extrema e não vai saber como lidar, como socializar, e vai querer só ficar em casa assistindo desenho, jogando. Isso vai gerar diversos problemas de socialização. É claro que uma coisa que está sempre em contato com você o tempo inteiro te influencia de várias formas, inclusive, não só de algumas, mas várias. E aí é importante saber filtrar. Reconhecendo, fazendo essa autoanálise, você vai ter que buscar uns meios de utilizar ali a rede social de maneira saudável, né? E também eu uso muito o telefone para estudar, então se eu ficar me distraindo com o telefone, vai acabar que vou entrar no Instagram, no TikTok e vou ficar lá o dia inteiro e não vou estudar. Aí não vou ter o desempenho que eu desejo, né? E aí é importante saber filtrar, você saber o que você vai absorver de bom, porque tem muita coisa boa também na internet. Tem muita informação, coisas que você vê que não tinha antes, que você não sabia nem onde procurar. Hoje você tem à disposição de você para você acessar a hora que quiser. Vocês acham que vale a pena confiar demais, cedo demais em uma amizade? Eu acho que depende muito da pessoa. Eu acho que se é uma pessoa que você já conhece há um tempinho, você vê que ela bate mais com você, eu acho que vale a pena, assim. Mas se você já é uma pessoa que já está quebrada já, você já não tem mais aquela inocência, já tem aquela malícia de que a pessoa pode ser uma coisa já, alguém que vai te machucar, então eu acho que vale a pena esperar um pouquinho. Do meu ponto de vista, tipo, ter amizade e confiança são algo que trabalham juntas, porque você não vai ter uma amizade se você não confiar algo a ela, sabe? E falando sobre confiança também, a gente fala sobre muito mais do que só amizade, né? A gente fala sobre relacionamento com os pais, relacionamentos amorosos, sobre o quão difícil é confiar em alguém. Essa quebra de confiança também, eu acho que varia muito da pessoa em si, da pessoa se conhecer e também do nível do que ela está disposta a perdoar, entre aspas, sabe? O ponto onde você se reconhece, você entende que você está quebrado, você entende que você está machucado, entende que você tem problema de confiança,
E a pessoa também entender isso e estar disposta ali a te ouvir, a, sabe, batalhar um pouquinho mais pela sua amizade, entende? Não vou dizer que tem uma regra na minha vida sobre a respeito meu, mas eu acho que é universal uma pessoa que você conheceu ontem. Não tem como essa pessoa pegar o nível de intimidade que uma pessoa que você conhece há 5, 6 anos. Você não concorda comigo? Então, tipo assim, a única coisa que eu peço são coisas básicas. Coisas básicas, tipo respeito básico. Respeito básico. Sabe? Tipo assim, é desse lance do bater na porta. Vamos dizer que tem certas pessoas que tem que bater na porta. Se não bater na porta, eu vou ficar muito bravo, eu vou chamar atenção, eu vou ser curto e grosso e não vou me importar com isso. E vai ter pessoas que, se bater na porta, eu vou ficar com raiva por ter batido na porta, porque, caraca, sabe, tipo, ela já é de casa, então, sabe, tipo, ela tem a chave da porta. Gabriel, o que te separa de alguém? Quando a pessoa tem opiniões muito opostas a mim. Agatha, uma situação desconfortável. O que te deixa desconfortável? Acho que quando a pessoa não tem consideração comigo, ela acaba fazendo algo que eu não gosto. Ela sabe disso. O que te faz permanecer num lugar? Se tá maneiro, Vocês têm dificuldade em confiar nas pessoas? Vocês costumam compartilhar as dores de vocês? Seja com amigos, seja em casa. Vocês se preocupam com o excesso de informações que chegam até vocês? Cada vez mais os jovens estão se perdendo em suas emoções. A ansiedade e a depressão têm se tornado muito presentes nessa fase. Você já se viu nesse lugar? Toda relação que construímos, seja na amizade ou no amor, leva um tempo para a gente poder confiar e se entregar de verdade. Vocês respeitam esse tempo? Eu tive uma criação meio diferente, porque eu ouvi muito falando para não namorar na adolescência, que sempre não dava certo, não e raramente ia pra frente. eu acho que, tipo, não precisa ter esse bloqueio emocional. Se você gostar de uma pessoa, você pode observar bastante ela e, tipo, ao mesmo tempo gostar e pensar em entrar em um relacionamento com ela, claro. Demandando tempo ali, conversando, sabendo o que os dois querem, claro, nunca apressando nem forçando nada. E eu acho que é isso, depende muito, esse negócio de relacionamento depende muito da pessoa, da ocasião. Eu acho, tipo assim, você tem que conhecer muito bem a pessoa pra saber que você quer namorar mesmo. E você tem que saber que é ela. Não entra em relacionamento pensando que vai terminar, entendeu? Então, eu acho que agora eu tenho esse pensamento de, tipo, saber escolher a pessoa não só pelo que eu tô sentindo, assim, a flor da pele, porque, tipo, eu tenho os meus princípios, eu tenho que conhecer os princípios da pessoa também. E, tipo, se for muito oposto, pode acabar interferindo e não dando muito certo, acabar dando muitas discussões, muitas brigas que podem acabar totalmente com o relacionamento e ferrando o mental dos dois. Hein? Para estar comigo tem que vibrar a mesma energia, o tanto faz afasta. Uma mente fragilizada nos leva para lugares estranhos. Aprender a conviver com situações desconfortáveis não é saudável. Silenciar a dor sempre é uma tarefa muito difícil. De forma cuidadosa. Porque nós somos um coletivo também. Teve um dia que eu já acordei ruim. Eu acordei, tipo, a sensação não tem nem como explicar direito, mas é como se você ficasse em alerta o tempo inteiro. É como se eu ficava exatamente assim, eu tentava sentar e aí eu não conseguia ficar sentada, aí eu ficava agoniada. Só que eu já sou muito agitada, então eu achei que eu não tinha nada de errado. E aí eu sentava, ficava agitada. Eu levantava, ficava agitada. Eu falei, ué, não fico sentada, não fico em pé, então é tipo isso, é um estado de alerta. E eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu nunca tinha tido isso. E aí eu fiquei assim, minha cabeça estava muito tentando entender o que estava acontecendo, fui tomar um banho. Quando eu tomei o banho, eu comecei a chorar. Comecei a chorar. E eu não sabia porque eu estava chorando, só sabia que eu estava chorando, e eu chorando. Aí deu uma aliviada, mas foi coisa de 10 minutos. Depois eu sentei no sofá,
Aí deitei assim, tentei dar uma cochilada pra tentar, né, tipo, deixar minha cabeça mais tranquila. Quando eu levantei foi quando comecei a ter as crises, porque eu não conseguia enxergar. Eu subia como se tivesse dado o teto preto. E aí as minhas crises, elas eram muito fortes, porque elas atacavam tipo o sistema nervoso. Então ia nos meus músculos, o meu corpo todo, e tudo de uma vez. Então eu não conseguia enxergar, não conseguia falar o que estava acontecendo, o meu rosto virando, o meu corpo contraindo e relaxando muito forte, então era picos assim, tinha hora que estava muito lá em cima, tinha hora que estava mais lá embaixo. Aí a gente correu pro hospital, e aí lá a mulher perguntava o que estava acontecendo, não conseguia falar, então aquilo ali ia aumentando, aí eu ficava gritando, né, porque era muito forte, então eu não conseguia ficar quieta, não conseguia falar. E aí tudo que eu tomei foi muita dose, tudo na injeção, né. Foi a primeira vez que eu tive crise de ansiedade, e eu não sabia o que era, porque eu nunca tinha tido contato com crise de ansiedade, nem eu e nem a minha mãe, e nem o meu pai. Então eles me viram naquele estado, eles não sabiam o que estava acontecendo, a filha deles virando a cabeça pro lado, do nada. Tipo assim, não tinha uma explicação pra isso, nunca tinham visto isso na vida. Então, não só eu tive que descobrir o que era, como eles. E todas as vezes que eu tinha essas crises, eu não só tinha crise, ela deixava sequela. Então, era como se por 2 semanas eu tinha sequela do que aconteceu. Quando eu tive a primeira vez, eu fiquei com um trauma muito grande, e só foi passar depois que eu comecei a fazer terapia, porque demorou um pouquinho. Se eu não tivesse feito terapia, não ia saber como controlar, não ia saber o que era. Mas não só a terapia foi um combo, né? Foi a terapia e a dança. Porque a dança também é uma terapia, né? E aí, se não fosse pela dança, eu não tinha conseguido sair dessa, eu não tinha conseguido sustentar e conseguir segurar tudo que estava acontecendo. Porque depois, logo disso, a minha cabeça ficou totalmente focada na dança. Quando isso aconteceu, que eu fiquei longe da dança, por 4 semanas, foi quando eu tive a certeza de que eu queria continuar dançando pro resto da minha vida. Então eu comecei a treinar, eu comecei a fazer aula, eu comecei a focar muito na dança. E aquilo ali foi bom, porque a minha cabeça era 24 horas por dia só dança. Então eu não me preocupava com as outras coisas, eu só pensava em dançar. E isso me ajudou muito, porque nesse meio tempo, eu não lembro de ter tido nenhuma crise forte igual essa. Só que eu parei de fazer terapia, né? E o que segurou foi a dança, porque minha cabeça ficava na dança. A dança, eu não pensava nisso, eu pensava no que estava acontecendo lá, eu pensava em me movimentar, eu pensava em coreografia, eu pensava no espaço que eu tava. Então eu não ficava me preocupando com a vida, vamos dizer assim, a vida exterior, sabe? Eu não ficava com a minha cabeça pensando nisso. Então a crise de ansiedade, às vezes, ela acontece, pelo menos a minha, quando eu me sobrecarrego de muita coisa. Eu me sobrecarrego de muita coisa e eu não falo. Eu guardo pra mim. Eu tinha que ter sido sincera comigo mesma, desde o início, porque se eu vi que eu não ia aguentar, eu não tinha que ter forçado a barra. Se eu vejo que eu não vou aguentar, eu não tenho que me forçar a aguentar o que meu corpo não tá funcionando mais. O que é um aviso pra mim mesma, né? Ó, você não vai parar, então eu vou parar seu corpo. Porque é sempre assim, eu não deixo parar aqui, fico me forçando, mas aqui não para. Quando aqui para, eu não posso fazer mais nada. E depois desse dia, me deixou uma sequela muito grande. E aí foi quando eu peguei trauma de novo e eu falei, não aguento mais. Então eu não queria ir pra psicóloga, eu queria ir pro psiquiatra pra eu poder tomar remédio. Porque não funcionava calmante, eu não conseguia me acalmar. Porque eu ficava com medo de acontecer, então eu não vivia. Eu vivia sobre ela, sabe? Então eu queria tomar remédio. Queria tomar remédio pra ver se eu conseguia controlar isso de alguma forma. Só que eu me conheço. Se 2 calmantes não estavam mais funcionando, com certeza eu ia querer ficar tomando os remédios toda hora. E aí podia acontecer o pior. E aí logo depois disso eu comecei a ter muitos problemas. Muitos problemas, tive problemas com muitas pessoas, com amizade, tive problema com a minha dança, tive problema em diversos locais que eu tava. Então eu não tava mais aguentando. Não aguentava mais, tipo assim, eu queria dali pra melhor, porque não tinha o que fazer mais. A única coisa que eu controlava era a minha dança, nem a dança eu tava controlando. Então, eu não sabia mais o que fazer. Só que logo depois disso, veio a melhor parte da minha vida, né? Que é a que eu tô vivendo desde então. Que foi que eu voltei pra igreja e quando eu conheci Deus, né? Porque eu não conhecia. Então, desde quando eu conheci Deus, eu nunca mais tive. Então, já tem mais de 1 ano que eu nunca mais tenho. E era como se cada ano tivesse uma, né? Eu não tenho mais. E eu não fico com medo, né? Porque eu falei que eu ficava com medo da ansiedade. Ficava com medo de acontecer a todo momento. E hoje em dia eu não tenho medo, porque não sou eu que controlo, né, diretamente. Então, hoje em dia eu não tenho mais medo e hoje em dia eu não
Tipo assim, ansiedade pra mim, sabe, todo mundo tem. Eu sou ansiosa, né? Infelizmente, isso ainda vai estar no meu corpo, mas não é uma coisa que eu fico me preocupando, sabe, se eu vou ter ou se eu não vou ter, porque eu sei que vai passar. Então, eu não fico mais com medo disso, e eu tenho a dança também. Então, sabe, eu não me preocupo mais com isso, então desde então eu não tenho mais crises, eu não tenho mais, mas foi uma coisa muito difícil de superar. Hoje em dia é fácil de falar porque eu superei tudo isso, né? Superei isso com Deus. Foi uma coisa que eu tive que me libertar disso, porque era algo que aprisionava minha cabeça muito grande, sabe? Então foi algo muito difícil, porque foram 2 anos passando, 2 anos que às vezes eu tinha que ficar no hospital, e não foi só difícil pra mim, foi difícil pra minha mãe. Às vezes a gente acha que é difícil só pra gente, né? Mas a minha mãe nunca viu isso. Minha mãe tem 2 filhos e ela nunca passou por isso. E aí ver a filha dela imobilizada, sem conseguir andar, sem conseguir falar, sem conseguir enxergar por causa de problema aqui, pô, isso era muito doido pra ela, era muito doido pro meu pai também e pro meu irmão também. Então foi bem difícil, mas a gente supera, né, as coisas. Eu vejo tanto a necessidade de vocês terem espaço de fala e quando tem, não usa. Por quê? Talvez a gente tenha uma impressão por conta de pensamentos, falas anteriores, de quem a gente teria ter, com quem falar. Acho que também sempre tem medo de você ficar com medo da reação da outra pessoa e você frente você gostaria de falar. Eu diria brigas e conflitos. Eu tenho uma opinião um pouco forte. Então, acaba não batendo, às vezes, com a pessoa que eu possa estar a falar. Por vergonha e medo de ser julgado. Então, eu não me importo muito de falar, mas às vezes eu evito pra não ocasionar em nada muito grande, assim. Eu acho que é sobre a falta de confiança e sobre o que as pessoas podem pensar sobre o que você vai falar. Eu acho que pelo desconforto de estar ali naquele lugar de falar e muita gente só te escutando. Eu também não tenho problema em falar, mas acho que são 2 coisas, né? O medo de, tipo, às vezes a gente tem uma oportunidade de falar, mas o medo de como vai ser a reação do outro e também a falta de compreensão, porque às vezes a gente tem o falar, mas não tem a compreensão, então não bate sem compreensão. Ser adolescente é ser ansioso e estar sempre pressionado pela pressão que as pessoas botam em cima de você. Ser adolescente é ser irritante, irritar as pessoas e muito, mas você não percebe que você está irritando. É ser desatento porque, na maioria das vezes, está muito ocupado pensando em si mesmo. Ser adolescente é você pensar em muitas coisas ao mesmo tempo e não prestar atenção em nada do que você está fazendo, e aí o que você tinha que fazer de um jeito, você faz de outro. Ser adolescente é ter muitos problemas e não saber como lidar com eles sozinhos. Às vezes ser incoerente e não encarar a realidade do jeito que ela deveria ser. Ser adolescente é ser curioso. Você tem vontade de fazer tudo ao mesmo tempo e às vezes acaba não conseguindo concluir nada. Ser inexperiente e achar que tem toda a experiência do mundo. Ser adolescente é se adaptar, dar a cara, errar e crescer. Ser adolescente é nunca saber o que realmente quer fazer e ficar numa confusão de A ou B. É sempre estar em constante mudança. Fazer escolhas erradas por não ser resolvido consigo mesmo. Ser adolescente é ser inconsequente. Dos 13 aos 18, caraca, é um gap muito grande. Tipo, dos 13 aos 18 é um gap muito grande, tipo, é gigantesco. Pô, minha mãe, ela tinha 200% de razão, porque eu literalmente tava impossível, e eu reconheço isso. Porque, meu Deus, eu não parava quieto em casa. Eu não parava quieto. Eu tava jogando vôlei, eu tava andando de skate, eu tava indo lá pro outro lado de Nova Iguaçu, andar de skate, bicicleta. Aí pulava na casa de um amigo pra ir pra casa de outro e falava isso, aquilo, sabe? Aí, nossa senhora! Tipo, 13 anos eu tava com uma vibe lá em cima, tipo, no auge da minha... fazendo tudo e tal. E aí minha mãe perdendo os cabelos, meu pai perdendo os cabelos. Aí depois eu, vum! Fiquei tranquilo, sabe? Tipo, 15, vum! Eu parei. Não é o fim do mundo. Quando a gente está na adolescência, a gente quer fazer alguma coisa, nossos pais não são adeptos a isso, nossos pais prendem a gente, nossos pais querem que a gente faça alguma coisa que a gente não quer, ou, enfim, a gente quer fazer alguma coisa que eles não deixam e eles dizem que é por isso, isso, aquilo, a gente não entende. Pode ser que tenha sido uma relação exagerada, mas ainda assim, eu sempre obedeci,
Eu sempre debati e me impus, mas eu nunca desobedeci nem menti para conseguir me relacionar com eles. Então, assim, realmente não é o fim do mundo quando a gente é preso por um momento, porque isso vai passar e a gente vai conquistar o nosso caminho. E eu acho que quanto menos a gente brigar, debater, se espernear, e mais dialogar e procurar entender, vai ficando mais fácil. Pré-adolescente / adolescente, tipo, é humano em formação, sabe? Tipo, tá saindo, tipo, da fase criança e tá indo pra adolescente. E, pô, nisso daí muitas coisas acontecem, sabe? Tipo, influência, mais lugares, sabe? Tipo, coisas novas que você não pensava quando você era criança. Agora, como a sua mente já tá focada em outro bagulho, você, tipo, sabe? Tá querendo provar algo novo, experimentar, eu digo. Sabe? Eu acho que é uma das. É a fase que você tem que prestar mais atenção. E eu acho que, se possível, tudo conversado. Eu sempre tive tudo muito conversado aqui em casa, por mais que a minha mãe às vezes não quisesse conversar, eu insistia, porque eu sempre gostei de debater e falar sobre o que eu achava, e eu pedia para que ela me dissesse o que ela achava, por mais que eu discordasse. E aí disso eu montava alguma opinião. Isso eu com 13 anos. E aí eu sempre tive acompanhamento, se não fosse da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, que é mais velha. E aí a gente sempre, minha irmã também sempre me alertou de tudo. E eu sempre fui muito desconfiada, talvez por andar já com a minha irmã, que era mais velha. Desconfiar das pessoas. E é muito difícil, mas a gente não pode confiar nas pessoas, principalmente se for desconhecidos, num lugar que a gente não conhece, que a gente não tem pra onde se refugiar se algo acontecer. Porque se você estiver sozinha, nova, que você não tem manha de andar na rua, você não tem manha de lidar com as pessoas, muita coisa pode acontecer, infelizmente. E, infelizmente, a culpa ainda vai cair pra sua mãe, que te permitiu andar sozinha quando você estava insistindo pra fazer uma coisa que, na verdade, não é pra sua idade. Quando você fica adolescente, tem adolescente que sim, tem adolescente que não, mas perde quase todo o contato com os pais, sabe? Acho os pais evasivos e tudo mais. E eu sempre tive muita preocupação com ela. Então, dá mais preocupação com as coisas da minha vida, eu me via muito adulto, sabe? Então, seria fácil eu resolver os meus problemas e não acrescentar mais nenhum outro problema externo para minha mãe. Eu achava que eu conseguiria fazer isso tudo perfeitamente, sabe? Tipo, acabou que minha mãe, ela falava, filho, como é que você tá? Você tá bem? Eu falo, tô suave, sendo que eu não tava. Sempre fui muito aberta com a minha mãe. Eu também nunca tive nenhum sinal de rebeldia, nunca fiz nenhuma besteira também, então acho que ela não se preocupava muito com isso, ela se preocupava realmente com o externo. Era muito difícil de eu entender, porque eu sempre falei, mas eu vou ter que andar de qualquer jeito. Uma hora vai chegar, eu vou ter que ir de qualquer jeito. Então era bom você ir me ensinando. E ela, não, mas eu sei que você vai ter que ir, mas agora não é a hora, não é a hora. Acabou que só com 18 mesmo que eu consegui sair e começar a fazer minhas coisas sozinha. Aí hoje em dia ela também não se preocupa. Foi meio que um interruptor, só foi. Eu sou o Juliano, tenho 18 anos. Sou uma pessoa extrovertida, uma pessoa feliz, tento ser o mais alegre possível. Eu sou muito racional e eu acho que eu peguei isso muito da minha mãe, sabe? Isso já me livrou de muitas coisas da minha vida em certas situações que eu deveria agir no impulso, mas eu pensei, pô, isso daí não era pra, tipo, não vai de mim pra eu fazer isso. Eu tenho certeza que eu peguei da minha mãe, sabe? Então, mas eu confesso que há um tempo atrás eu já fui bem influenciado e isso que me deu motivo para eu abrir meus olhos e eu ver que estava errado, reconhecer meu erro e seguir o outro caminho, sabe? Porque tudo tem uma segunda chance. Vamos no jardim lá, tem algo esperando, de ponta cabeça onde colocou. E quando encontrá-lo, meio desbotado, virando daquele lado de baixo não apagou. Tudo permanece onde você deixou. Tudo permanece, mas ainda muda.
sutil acontece quando tudo permanece. Feche os olhos. Ó. Pode abrir? Pode abrir. Esse daqui é o meu quarto, gente. Licença. Esse daqui é um dia comum. Tipo, o hype do Juliano aqui, ó. Esse daqui sou eu. Jogando aqui, ó. Fazendo as minhas coisinhas, falando com os meus amigos, sabe? De vez em quando eu ligo a câmera. Mas é isso, ó, sabe? Tipo, um ambiente bem tranquilinho, sabe? Sabe, tipo, bem calmo. Aí como, pô, sabe? Ouvindo uma musiquinha, aí, pô, de vez em quando pega o ukulele. Tudo aqui foi pensado há mais de 6 anos. Sabe? Tipo, há mais de 6 anos. Sabe? Foi difícil no começo, sabe? Pra eu falar, tipo, pô, mãe, eu quero ter um computador não pra ficar, tipo, no joguinho, mas eu gosto. Eu quero ter uma profissão nisso, focada nisso que eu tenho. Só que eu vendo que é, tipo, do jeito que eu pensava quando que eu era pequeno, já me dá uma força a mais, sabe? Meu quarto seria o meu primeiro lugar. Mas ele não é, tipo, o meu único porto seguro, assim, sabe? Tipo, o único lugar que eu, tipo assim, é o primeiro que eu penso, sabe? Quando que eu tô, tipo, bem cheio, eu falo, nossa, eu preciso, sei lá, jogar, preciso fazer qualquer outra coisa, deitar, sabe? Eu penso, mas também tem a quadra de basquete. Não, acaba sendo efetivo igual, só que a diferença pra mim é que parece que eu tô substituindo os pensamentos e não tentando solucionar ele, sabe? Tipo assim, na quadra eu sinto que eu tô substituindo porque não tem como eu pensar nessa coisa que tá me afetando jogando, porque eu vou estar na cabeça em outra coisa, mas quando eu parar de jogar, alguma hora do meu tempo, a mesma parada que, tipo, que veio na minha cabeça vai vir de novo. Realmente tudo que acontece e o que deixa de acontecer, tipo, não é muito da minha vontade, eu vejo isso como mais um aprendizado e vejo que tudo tem que ser, tipo, no meu tempo, não. Tipo, tem que ser no tempo que for necessário, porque tem vezes que eu me vejo muito ansioso para ter uma certa coisa, mas eu sei que, tipo, quando eu esfrio a cabeça, eu sei que não é naquele tempo que é pra eu ter, sabe? Então eu, tipo, com coisas que me interessam. Tipo assim, como que eu falei antes, tipo, de jogar, conversar com pessoas é muito bom. A conversa em si é boa e eu entendo isso porque, tipo, você tá tirando tudo aquilo que tá dentro de você, sabe? Que é do jeito que eu faço, que é meio maluquinho, sempre conto que eu tô, tipo, à beira de ficar maluco. Eu, tipo, eu só começo a falar sozinho, sabe? Fazendo algo. Então, tipo assim, eu tô tocando, caraca, mas por que isso vai acontecer desse jeito? Cara, eu sou maluco, isso e aquilo, sabe? Aí, nossa, eu fico me olhando no espelho. Aí, tipo, acaba que de alguma forma eu acabo falando comigo mesmo, sabe? Às vezes em voz alta, às vezes eu falo, tipo, será que eu tenho que me permitir, tipo, passar por isso de novo? Será que é certo isso que eu tô fazendo? Quando que eu vejo que a parada tá bem mais tensa, é quando eu tô me arrumando pra sair pra algum lugar, eu me olho, eu literalmente me olho. Eu literalmente, tipo, chego aqui, eu tento ter essa conversa comigo mesmo, porque, pô, já fui muito fechado, sabe? Eu fui, tipo, já fui muito fechado ao ponto de eu, sei lá, de eu não saber o que que eu tava sentindo após um bagulho, tipo, catastrófico acontecer, sabe? Porque eu tenho muitos pensamentos, só que eu só, tipo, tem vezes que eu só não falo. Eu tentar ser meu amigo, né? Tentar me entender. Sei lá, é muito estranho. Eu gosto de ter esse contato com pessoas, então por que eu não vou ter comigo mesmo, sabe? Que eu sou uma pessoa importante pra mim mesmo, sabe? Tipo,
sei lá, pode parecer meio confuso, mas é desse jeito que eu tento me cuidar. E eu vejo que tá dando certo, porque eu não tô ficando mais lelé da cuca, sabe? Então, tipo assim, tá sendo eficaz pra mim. Eu tô aprendendo a lidar comigo mesmo, sabe? Eu sou a Clara, eu sou uma pessoa que gosta muito de dançar, é minha maior paixão. Eu me considero introvertida, mas quando eu tô com quem eu conheço, eu sou totalmente extrovertida. Eu sou um pouco confusa, eu sou um pouco tímida, eu gosto de ter o meu espaço. Eu gosto de ter o meu espacinho, ficar eu e eu, mas eu também gosto, eu sou da galera, eu gosto de pegar e ficar com todo mundo ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que, tipo, um domingozinho eu gosto de ficar quietinha, eu também sou da galera, eu quero curtir, quero sair com meus amigos, fazer festa, tudo. Eu acho que, assim, a Clarinha tem muita coisa, bastante. E se Produtora de conteúdo, tá, gente? E se você roletar um pouquinho mais a fundo, você descobre coisa que você não vai querer descobrir. Não, assim, Fernanda. Você vê coisa que a Clarinha, com 19 anos, não queria manter no TikTok dela. Eu só não tenho porque eu tenho visualização. Se pudesse, apagava. Tem visualização, então tá lá. Visualização até demais. O que eu achei uma crítica muito ruim, porque um vídeo dela sozinha não tem tudo isso. E o vídeo dela que aquela pessoa tem. Para, Fernanda! Constrangedor. Entra lá no meu TikTok e curte ele. Aí viu, propaganda. Propaganda. Eu acho que ela faz muito vídeo biscoitando. Ela é incrível fazendo transição. Gente, por favor, né? Tô aqui agora ao vivo, ó. Ao vivo a cores. Hã? Ó, vai tomar. Clarinha de cabelo azul. Vai lá, Tuane, que a Tuane é um pouco mais madura. A gente foi por idades, né? Joga meu TikTok. Não, eu gosto do seu TikTok. Você sempre posta, mantém atualizado o povo das suas danças, dos seus cabelos. Sim, né? Eu posto de tudo. Estudos, né? Vocês andam estudando bastante. E o plano das férias de vocês? As férias? É. Eu pretendo passear. Passear, tipo, quais lugares? Vamos, eu vou junto. eu também quero ir. Eu vou junto no de vocês dois. Estão me convidando já, e é isso. A gente vai passear pelo Rio. A gente vai passear pelo Rio. Sendo carioca. E nunca ter visitado os Com Rio Card, e é isso. A gente tem um Rio Card, um sonho. E a vida? A vida? Anda bem. Seguindo. Exato. Um esporte. Basquete, vôlei, futebol, natação. E qual vocês acham que vocês se saem mais bem? Todos. Não tem. Acho que todos. De fato. Não, escolhe um, gente. Não tem como. O favorito de vocês, então? O favorito é basquete, né? Quantos anos? 17. 16. Série favorita? Ano da escola? Ué, Segundo. terceiro. Vocês não sabem o ano da escola? 2024. Qual favorita? Azul. Amarelo. E essas são a Fernanda e Thalita, gente. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a doce mais forte, lenta. E uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Da maternidade, na verdade, você passa a amar mais o seu lado de família, né? Você quer o pai perto, você quer a família mais perto, você quer que ela tenha, na verdade, o dom da família, que ela crie, que você comece a mostrar para ela o sentido do que é ser família, do que é ter família. Eu não tive isso. Eu, bem dizer, fui criada sozinha. Tive minha mãe e meu pai, mas ninguém nunca foi na escola, ninguém nunca procurou saber. Então, assim, quando eu tive minhas filhas, eu não quis ser o que meu pai e minha mãe foi para mim. Eu quis ser melhor. E me espelho justamente para não fazer o que eles fizeram comigo, entendeu? Acho que a maternidade me trouxe olhar o filho do outro como se fosse o meu filho. Então, como eu sou professora, eu me coloco muito no lugar das mães para poder falar, segue por esse caminho, não faz assim. Já tive a experiência, meu filho hoje já tem quase 19. Tenta dessa maneira, então eu consigo, né, trocar essas experiências com as mães. Então isso é um aprendizado, né? A gente são todos os dias. Não somos só nós mães que ensinamos, né? Como já foi falado. Aí eles também têm muito que nos ensinar. É um outro olhar, é um olhar de jovem, é um olhar de adolescente. Não é assim. Acho que não vai ficar legal, mãe. Então é também a gente ouvir. Nós não somos, né, a dona da razão, né? Embora às vezes eu falo, não, mas eu que sei, eu já passei por isso. Mas
Tem que haver, né, essa troca, mas realmente mudou o meu olhar como profissional. Foi o que mais me transformou. E graças à rede de apoio que eu tive, que era minha mãe, meu marido, eu nunca precisei abrir mão de nada por causa dela. Pelo contrário, onde eu ia, eu sempre levei. Aonde eu vou, eu levo. Levo. Aonde eu vou, sempre assim. Eu vou e onde ela tá, eu também tô. Ah, vai dançar, ela tá com 18 anos. Tô lá na primeira fila, fazendo vergonha. E gritando, Hoje, com 18, aí ela já tá andando mais sozinha, né? Já pega metrô, já pega central, já tá indo pros lugares sozinha. Mas, assim, aos domingos, que é um pouco mais deserto, eu abro mão do meu domingo, vou junto com ela. E é isso, né, filha? E eu abri mão, né, de concluir a faculdade de Educação Física para poder ter mais tempo, porque eu aprendi que, por mais que a gente trabalhe fora, a gente tem que tirar um tempo para os nossos filhos, né? E eu sempre dediquei, independente da hora que eu chegava. Eu falei, agora eu vou viajar para estudar, e aí veio a Tuane, aí eu parei. Parei, mas não me arrependo, porque hoje eu vejo que ela realiza hoje o que eu gostaria de ter realizado, a dança, por exemplo. O abrir mão foi mais quando eu fiquei grávida do Alanzinho. Aí foi logo quando eu terminei de me formar em professora. Aí era para mim logo arrumar um emprego, né, uma escola para poder trabalhar. Aí eu engravidei dele, eu não pude, né, entrar na escola para poder trabalhar. Eu tive que me reinventar para poder cuidar dele, cuidar de casa, de um tudo. Aí eu preferi dar o quê? Dar aula em casa. Então eu comecei a dar aula em casa. E nisso foi indo. Aí depois, 10 anos depois, eu engravidei dela. Aí foi a mesma coisa, né? Minha mãe estava até com uns problemas de saúde e tal, não pôde me orientar, ficar mais com ela. Aí eu tive que continuar dando aula e continuei dando aula até hoje, mas eu tive que abrir mão de trabalhar fora por conta disso, né? Para poder cuidar dos filhos. E assim, acho que a maternidade é isso aí, a troca, né? A gente abre mão e eles nos ensinam muito. A gente passa para eles e eles nos ensinam muito. E eu não me arrependo do que eu abri mão por conta deles. E a cada fase, você vai vendo que você vai abrindo mão, né, por conta deles e você vai aprendendo. Isso aí te torna uma pessoa mais forte. Eu acho. Assim, a maternidade é algo assim que deixa... Você vê, gente, mãe, cara, mãe é Mulher Maravilha. Mãe chora, mãe ri, mãe deixa de comer, mãe fica acordada, mãe cuida da doença. Meu Deus, o choro do meu filho está sentindo alguma coisa. Esse dom que Deus nos deu, né, da maternidade, essa troca, e você abre mão de muita coisa, mas em troca você aprende muito mais. Isso aí é a maternidade, né? Eu estaria muito perdida se eu não tivesse encontrado a arte na minha vida. Ela me ajudou a amadurecer e a ser quem eu sou hoje. Ela me ensinou, ela me ajudou a crescer, ela me deu aprendizados muito valiosos que eu guardo comigo na minha vida. A minha vida é arte. É meu escape, é meu refúgio, é minha alegria. E eu costumo dizer que eu só sou eu por causa da arte. E uma vez eu ouvi que tem escolhas que a gente faz e tem escolhas que fazem a gente. E a arte é uma escolha que me fez. Ela muda tudo. A arte, pra mim, é literalmente vida, porque há uma vida nela, há uma vida através dela, sabe? Na arte tem muitas possibilidades de você se entregar e receber, você pode se expressar e se libertar. Na arte tem desabafo, mas também tem amor e leveza. Tem uma mensagem através dela, e quando você abre o seu coração, quando você abre a sua vida pra isso, cara, é muito difícil você não ser atravessado por ela, não ser mudado por ela, sabe? Porque tem algo muito grande nela e através dela. Então, pra mim não tem muitas explicações, além de que ela é uma vida. Ela é vida pra gente, ela é vida pra nós artistas.